Bom dia! Eu me chamo Larissa Crossi e essa é mais uma mensagem do dia que o Senhor traz para o nosso coração. Logo ao romper da manhã, o Senhor já tem novidades para poder nos entregar, alimento espiritual, para que juntos possamos crescer e ir em direção ao alvo que é Cristo. A palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor é alimento. Então, já peço, se você já está tomando o seu café da manhã, aproveita para ter o principal alimento, que é o espiritual, amém? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, quero já te convidar para você se inscrever, deixar o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas e também compartilhar naquele grupo da família, aquele grupo de amigos ou aquele amigo que está precisando de uma palavra do Senhor, de um despertar de Deus, vamos colocar assim, amém? Deus abençoe o nosso dia e vamos então à palavra do Senhor. No áudio passado, nós estudamos referente a o que a soberba do rei Nabucodonosor levou ele. Quais foram as grandes consequências que veio sobre ele. E agora vamos aqui para o capítulo 5 do livro de Daniel. Estaremos agora lendo sobre o rei Belsazar, que ele constitui aqui como o rei Nabucodonosor ser pai dele, mas estudando um pouquinho adentro da história, os estudiosos vão falar que Belsazar foi neto do rei Nabucodonosor, apesar da escritura falar como pai, porque na palavra em aramaico, pai também era referente usada para o termo avô, ou ancestral, ou antecessor. Amém? É só mesmo um detalhe, então vamos aqui à palavra do Senhor. Versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, aparecia um dos dedos da mão de um homem e escrevia defronte ao candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Olha só. Nem os pagãos, eles teriam coragem de fazer tal audácia, porque mesmo as pessoas daquela época sendo pagão, elas tinham as superstições dela, e elas jamais teriam coragem de pegar algo do templo da casa de Deus para fazer alvoroço, para fazer orgias e para louvar a outros deuses. Esse rei, quando fala para convidar as mulheres e as concubinas, nós sabemos que rolou, né, no meio de tantas pessoas. E isso usando os utensílios de Deus. E o que esse rei, ele estava totalmente cego espiritualmente. A sua cegueira espiritual, ela estava tão grande que ele tinha perdido completamente o temor do Senhor. Mas uma coisa que eu tenho aprendido na Bíblia é que o Senhor, ele trabalha com a balança de medida. Eu vejo muitas pessoas falando, não existe pecadinho, pecadão, né? Tudo é pecado. Ok, mas para cada pecado existe uma consequência. Para cada pecado vai ter uma balança de medida do Senhor. E quando essa medida se encher, quando ela ocupar o espaço dela, a justiça do Senhor, ela vem. E aí, esse rei totalmente adormecido, sem temor do Senhor, sem temor da consequência
do que viria sobre ele, o próprio Deus veio com a mão e escreveu. E naquele momento eu acredito, né, conjecturando aqui, que as escamas dos olhos desse rei foram totalmente descortinadas e abertas. Os olhos deles espirituais foram abertos. E logo após essa mão escrever algo, ele ficou perturbado, como a gente leu aqui, e ele precisava saber o que estava escrito, o que significava aquilo. E aí ele mandou chamar os sábios, os feiticeiros, os caldeus, e mais uma vez ninguém soube interpretar. E aí aqui vai falar no versículo 10, vai falar o seguinte: a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem a quem tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, teu pai, ó rei, constitui chefe dos magos, encantadores, caldeus e os feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecido inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Algumas pessoas vão falar que essa rainha mãe poderia ser até a avó do rei. Enfim, mas essa mulher, ela sabia que haveria uma resposta para o questionamento e a pergunta do rei. E essa resposta estaria com Daniel, porque ele servia ao Deus do Altíssimo. Mais uma vez, o Senhor soprou o nome de Daniel, por conta da tua fidelidade, por conta da tua coerência, por conta do teu coração temente ao Senhor. E aí, mais uma vez, Daniel, com toda a sabedoria vinda pela parte do Senhor, pôde dar esclarecimento ao rei sobre essa interpretação. E ele vai chegar aqui para o rei juntamente e vai falar: então Daniel foi introduzido à presença do rei e falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e em ti se acha luz. Eu, porém, tenho ouvido dizer, vamos pular aqui para o versículo 16 agora. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puder ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terás cadeia de ouro no pescoço e serás o terceiro no meu reino. E então Daniel respondeu e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Olha como que Daniel não se corrompeu. Poderia Daniel aceitar o presente do rei? Talvez, porque era uma recompensa referente a uma interpretação. Porém, Daniel sabia que aquela parte da escritura era parte de uma sentença que o rei receberia por conta de tudo que ele fez no meio desse banquete. Todas as orgias, toda a falta de temor ao Deus do Altíssimo, pegando os utensílios do altar e misturando e adorando aos outros deuses, no meio de orgia, no meio de bebidas, e o Senhor, ele não está nisso. Então, como que Daniel iria aceitar algo vindo daquilo que não provém do Senhor? Muitas vezes, nem tudo que a gente ganha, por mais brilhoso que seja, nem tudo que brilha é ouro. Que nós possamos ter esse entendimento daquilo que nós recebemos, se é realmente da parte do Senhor, se é eloquente, se vai ser edificante para a nossa casa, ou se aquela bênção pode ser, no fundo, uma maldição por trás. Então Daniel vai falar sobre a questão do que aconteceu com o rei de Nabucodonosor, quais foram as consequências que vieram sobre ele. E aqui no versículo 22 ele vai falar: tu, Belsazar, que é seu filho, do rei Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo o que aconteceu com teu pai.
E que levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as suas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinhos neles. Além disso, deste louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E aqui pulando para o versículo 26, vai falar: esta é a interpretação daquilo que foi escrito. Mene, que é o que está escrito, ele vai falar, significa: contou Deus o teu reino e deu cabo nele. A outra palavra, tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E a última palavra, peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço, e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dário, ou algumas pessoas falam Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Dario foi o próximo rei da Babilônia. Mas, infelizmente, o rei Belsassar, ele, ao invés de aprender com o antecessor dele, com o pai Nabucodonosor, não. Ele ainda conseguiu fazer algo pior do que o rei Nabucodonosor. E muitas vezes o Senhor vai nos dar lições através de pessoas para que a gente não cometa o mesmo erro que elas cometeram. E o que você tem feito com aquilo que o Senhor tem colocado no teu caminho? Você tem procurado melhorar, fazer diferente, ou você tem repetido os erros ou feito ainda pior do que os seus antepassados ou do que as histórias que você já ouviu? Nós temos aqui a Bíblia como exemplo. Você quer aprender mais de Deus, quer conhecer mais dele, quer se tornar uma pessoa melhor? E quando eu falo melhor, gente, eu não quero trazer aqui uma palavra de evolução que muitos oferecem, não. Eu estou falando aqui de humildade e conhecimento de quem Deus é. Deus nos fez a vossa imagem e semelhança, para que possamos aprender com Ele. E uma das coisas que o Senhor quer nos ensinar aqui no livro de Daniel está sobre o governo. Vocês podem ver que entra capítulo e sai capítulo, Daniel ia crescendo no governo. Aquilo que era dominado, Daniel dominava. O rei Belsassar, ele foi dominado pelas delícias de manjares, de orgia, pelas bebidas. Aquilo dominou ele ao ponto de fazer com que ele morresse. Mas Daniel não. Daniel, ele tinha tanto governo sobre a vida dele, sobre aquilo que sobre as propostas que vinham para ele, que ele falava: este presente eu não quero, Senhor. Pode ficar com você. Porque eu não troco o governo que o Senhor tem estabelecido dentro de mim e em mim para lá na frente morrer. E hoje eu quero fazer uma pergunta para nós. E eu me incluo muito nela. O que ainda tem te dominado? O que ainda tem governado a tua vida e você não tem conseguido governar? Tem sido as suas finanças? Tem sido as propostas que você sabe que você acaba aceitando e lá na frente você se prejudica? Tem sido a sua zona de conforto? Tem sido o medo? Muitos de nós somos dominados pelo medo. E com isso a gente fica paralisado. Mas hoje o Senhor nos chama para governar, para termos domínio próprio, para conseguirmos ir além daquilo que nós possamos imaginar, mas em Deus, com Ele. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então fique com essa palavra e que o Senhor possa abençoar o nosso dia. No nome de Jesus, amém.